Vamos agora, fechando os nossos olhos físicos e abrindo os nossos olhos espirituais, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a toda esta egrégora espiritual que se reúne conosco neste momento para mais um Evangelho, para mais uma reunião a favor do bem. Que todos nós possamos estar com Jesus no nosso coração e sentir o carinho fraterno de toda essa equipe espiritual que está presente conosco neste momento. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e pedimos que possamos estar iluminados durante toda a semana. Muita gratidão a todos, muita gratidão a Jesus, muita gratidão. Que assim seja. Muito boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Hoje, pela primeira vez, fazendo a palestra aqui no Grupo Espírita Amor e Caridade, né, ajudando na caminhada. É uma grande satisfação estar com todos vocês. E eu me chamo Marcel Cortaço e sou frequentador da casa de João Ramalho e também da Fraternidade Espírita Irmão Pedro, aqui em São Bernardo, e tenho várias tarefas de palestras, né, de música, e também trabalho como psicoterapeuta holístico, atendendo com as técnicas de reiki, de radiestesia, de apometria, de regressão, de constelação familiar, e fico muito grato por fazer parte deste grupo, por receber esse convite e estar aqui junto com vocês em toda essa caminhada. Muito bem, pessoal. Então, hoje, nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, que tem o título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E vamos falar mais especificamente sobre as questões 536 a 540, que tratam da ação dos espíritos na natureza. Nós sabemos que esse universo que nos abriga é regido por um conjunto de leis divinas e naturais. Essas leis produzem efeitos que são inevitáveis e algumas vezes são até fatais. Mas são efeitos indispensáveis para a manutenção da harmonia universal. E os espíritos que habitam esse universo, entre os quais nós estamos incluídos, têm uma influência direta sobre esses efeitos, que podem ser positivos ou negativos. Sejam esses espíritos encarnados como nós ou desencarnados, vivendo em planos materiais como nós, ou em planos espirituais. Até porque a doutrina espírita nos ensina que a relação entre o plano material e o plano espiritual não é apenas uma suposição. Isso é um fato concreto, que inclusive já começa a ser comprovado pela ciência. Então, no nosso caso, uma vez que somos espíritos encarnados, vivendo num mundo material, temos influência em tudo que acontece no nosso mundo. Isso fica fácil de entender quando nós observamos muitas ocorrências que são provocadas pela falta de cuidado do ser humano com o nosso planeta. Nós vemos aí poluição do ar, poluição dos rios e oceanos, poluição sonora, aquecimento global, desmatamentos, queimadas e muitas outras coisas. Um simples pedacinho de papel jogado no meio da rua já faz um grande estrago. E da mesma forma, nós podemos também agir positivamente, cuidando e preservando todas essas coisas, visando o equilíbrio natural. Portanto, se nós encarnados temos a capacidade dessas influências, e sabendo da existência da relação entre os planos material e espiritual,
entendemos que os espíritos desencarnados também têm essa capacidade. Eles podem influenciar em todas as situações que nós vivemos, como as catástrofes naturais, terremotos, inundações, vendavais. Eles podem influenciar nas guerras, nos combates, nas epidemias. Eles podem influenciar nas situações políticas, nas situações governamentais. E muitas vezes eles fazem isso influenciando o sentimento e o pensamento dos encarnados. Para os materialistas, essa é uma questão assim meio polêmica, né? Porque trata de um assunto que para eles ainda não é conhecido por completo. Para muita gente, fenômenos naturais não têm influência de ninguém, porque, como o próprio nome diz, são naturais, são apenas fatalidades. Sempre vai haver esse questionamento se os espíritos seriam ou não capazes de influenciar nos acontecimentos naturais. Porém, por mais naturais que sejam esses fenômenos, existe um poder maior que comanda toda essa natureza. E a doutrina espírita nos esclarece muito sobre esse assunto. Além de explicar para nós a relação dos espíritos com a natureza, a doutrina mostra também qual é a nossa parcela de responsabilidade em tudo isso. A doutrina espírita nos mostra a verdade e mostra o caminho para se atingir essa verdade. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Muito bem, então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 536, o Kardec pergunta assim: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, eles são devidos a uma causa fortuita ou eles têm, pelo contrário, um fim providencial? E os espíritos respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Essa resposta da espiritualidade já nos dá uma base para entender que nada acontece por acaso na natureza e que todos os acontecimentos têm uma razão de ser. Nada acontece por um capricho de Deus e tudo está de acordo com a providência divina. Isso é um alerta que os espíritos têm influência não apenas nos fenômenos da natureza, mas em todos os acontecimentos do universo. Nós precisamos olhar com outros olhos para esse ensinamento e entender que, embora muitos desses acontecimentos tragam sofrimento, tragam dor, mesmo assim, tudo está de acordo com as leis divinas. Quando nós estudamos o capítulo da lei de destruição, entendemos que esses acontecimentos não têm a finalidade de destruir, mas sim de estimular o nosso progresso. Tudo para nós é aprendizado, e a dor sempre vem para ensinar. Não existe nisso castigo ou punição por parte de Deus. Deus é soberanamente justo e misericordioso, e Ele não castiga e nem pune nenhum de seus filhos. Ele apenas reeduca, oferecendo infinitas oportunidades de crescimento. Depois, na questão 536A, o Kardec pergunta se esses fenômenos sempre têm como objetivo o homem, o ser humano. Essa pergunta reflete aquela nossa velha mania de achar que nós, seres humanos, estamos ali sempre no centro do universo, que nós somos a coisa mais importante que existe. Achamos que tudo deve girar ao nosso redor. E aí fica demonstrada também a inteligência de Kardec, porque essa poderia não ser uma opinião dele próprio, mas isso demonstra que ele fez a codificação espírita para instruir toda a humanidade, para tirar as dúvidas de toda a humanidade, e não apenas as dúvidas dele, né? E sobre essa questão, a espiritualidade responde que esses fenômenos, algumas vezes,
tem uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas que frequentemente esses fenômenos têm como único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Muitas vezes também nós ficamos nos colocando na posição de vítimas, né? Achando que esses fenômenos acontecem só para nos prejudicar. Então, por exemplo, eu adoro praia, mas faz um ano que eu não vou na praia. E justamente no dia que eu me preparo e vou para a praia, cai uma tempestade e eu não consigo aproveitar o dia. Ah, coitadinho de mim, eu sou um infeliz. Justamente hoje que eu me programei, que eu me preparei, choveu o dia inteiro. Puxa vida, que tristeza, que infelicidade. Olha, eu acho que Deus não gosta de mim.